Tema de hoje, o presépio. Talvez alguns de vocês já montaram algum presépio na vida. Aliás, uma pergunta, quem aqui já montou o presépio? Quem aqui? Pouca gente, hein? Pouca gente. Interessante. É interessante como vai perdendo isso na nossa cultura, não é? Eu confesso para os irmãos que quando criança, eu tinha assim uma santa inveja dos católicos. Eu era de criação batista e por alguma razão que eu não sei, nunca me explicaram por isso, aliás, eu não sei o porquê que os evangélicos, os protestantes, não fazem presépio. Eu não sei, mas não se fazia. E eu achava lindo aquilo. E só os católicos faziam. E eu era criança, eu queria ver aquilo lá. Mas meus pais não faziam na igreja. Na igreja tinha algumas coisas muito legais. No Natal sempre era muito bem enfeitado. A peça de Natal, a bandinha que tocava, tinha tudo isso que coloria um pouquinho mais os nossos natais naquele tempo. Mas presépio não se fazia. Para quem não sabe, o presépio é a representação do nascimento de Jesus. Só isso. É uma coisa bonitinha de se ver, onde, com imagens, você pode contar para a criança a história do nascimento de Jesus ou a história do Natal, como você queira. Mas, uma vez, vizinho nosso foi montar um presépio e eu estava brincando ali, a pessoa pegou e me chamou. Quer montar com a gente? Eu falei, eu quero. Aí nós fomos lá. E a pessoa fazia assim os bichinhos todos de papel. Ela desenhava num papel, fazia um suportezinho, colava na cartolina e fazia. Era simples de tudo o presépio. Na hora de colocar os bichinhos, então tinha lá o cavalinho, tinha lá a ovelhinha, e eu falei, por que não tem mais bicho? Ela falou, qual bicho você quer? Aí eu falei, eu quero o patinho. Então desenhava-se lá o patinho, recortava o patinho e fizemos o patinho. E que outro bichinho? O cachorrinho. E fizemos o cachorrinho. E o gatinho. E o gatinho. Eu já não tinha mais para colocar. Eu me lembro de um que, o final que eu falou, fala mais um. Eu falei, a minhoca. E tinha lá a minhoca também, porque eu achava a minhoca um negócio bonito. Minha casa tinha muito mato, eu ficava vendo as minhocas, ficava vendo formiga, não é? Eu gostava dessas coisas. Tinha formiga no meu presépio. Sabe o que tinha no meu presépio? A cobra. A cobra tinha no meu presépio. Interessante, enquanto alguns ficam demonizando a cobra, lá estava a cobra adorando o bebê Jesus. E então, eu vejo que quando nós perdemos esse olhar da criança, a gente perde algumas coisas que a criança está enxergando. Porque aí quando a gente cresce, a gente começa a descobrir algumas coisas. Primeiro, Jesus não nasceu 25 de dezembro, lamento. Ele não nasceu 25 de dezembro. Até porque os pastores estavam no campo com a ovelha, e 25 de dezembro é inverno lá e cai neve. Ninguém deixaria ovelhas no campo nesse período. Num cálculo muito rápido, você consegue pelas escrituras identificar mais ou menos a época do nascimento de Jesus. Porque Maria compareceu diante da prima Isabel quando ela estava com 6 meses de gravidez. A prima estava com 6 meses de gravidez. Ou seja, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. O pai de João Batista era um sacerdote e o turno daquele sacerdote dava numa determinada data. Dá para você contar, então Maria ficou grávida perto de 6 meses depois daquele turno de sacerdote. Você vai fazendo as contas, você chega num período entre 25 de setembro a 5 de outubro, o possível dia do nascimento de Jesus. Tem tudo a ver porque no Evangelho de João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar ali é a palavra tabernacular. Ele tabernaculou entre nós, talvez uma referência à festa dos tabernáculos, que era uma festa que celebrava Deus habitando no meio do povo. Nada melhor do que Jesus nascer no meio da festa, que eles comemoravam Deus habitando no meio do povo. E essa festa ocorre nesse período. Eu, particularmente, tenho assim, uma certeza absoluta, totalmente minha, de que Jesus nasceu dia 3 de outubro. É uma questão minha,
muito pessoal. Para quem não sabe, é o dia do meu aniversário, que está chegando, faltam só 10 meses, né? Anote aí na sua agenda. É um evento. Inclusive o evento do ano que vem, 50 anos. Ah, yes. Vou fazer concorrência com a Globo. Ah, certo. Mas, sobre o nascimento de Jesus, essas histórias, elas ainda precisam encantar o nosso coração. Não é porque ele não nasceu dia 25 de dezembro que eu não posso lembrar disso no 25 de dezembro. Aliás, eu dou graças a Deus que algum papa chegou lá, que foi o Papa Libério, que chegou e botou um decreto. Vai ser 25 de dezembro, acabou. Ninguém sabia a data. Botou, porque tinha uma festa muito grande, a festa do Deus Sol. Alguns falam, mas nesse dia era a festa do Deus Sol, ou a festa de Mitra, ou a festa de Juno, e aí vai um monte de festa. Gente, festa tem qualquer dia do ano que escolhesse o Natal ia ter uma festa, entendeu? De alguma coisa. Escolheram uma lá e foi, qual o problema com isso? Tem gente que encrenca com cada coisa, não é verdade? É nesse ponto que eu acho que a gente precisaria ler um livro, e aqui é um dos livros mais lidos no mundo, não estou falando da Bíblia Sagrada agora, nem estou falando de livro evangélico, mas se você não leu, você deveria ler um livro de Antoine Saint-Exupéry chamado O Pequeno Príncipe. Você precisava ler esse livro. Em época de escola, na minha adolescência, eu li esse livro pelo menos umas 14 vezes, embora eu li também depois de adulto, algumas vezes, e ganhei uma edição toda ilustrada dele, também maravilhosa. Nesse livro, o grande ensinamento desse livro é que nós precisamos começar a olhar o mundo a partir dos olhos de uma criança. E ali no livro, quando você não vê o mundo dessa maneira, aquele personagem fala que você é gente grande. Gente grande não entende essas coisas de criança. O Natal, o nascimento de Jesus, precisa ser visto com esse olhar. Esse olhar inocente da criança, ele consegue enxergar coisas que nós não conseguimos. Nós ficamos com essas encrencas todas, entendeu? A gente encrenca com a estrela de Belém, encrenca com tanta coisa, tal. Vai ver com o olhar de uma criança. Eu, como criança, botei até cobra, minhoca no presépio, e aí alguém fala, mas não tem isso lá na Bíblia. Mas na minha tem. E Deus não ficou chateado comigo, não mandou um raio do céu, porque eu coloquei no meu presépio uma minhoca. Que Deus nos dê um coração de uma criança. Amém? Eu quero ler com vocês o texto de Mateus no capítulo 2, que conta a história dos magos do Oriente. Vamos acompanhar juntos? Eu já falei o tema da mensagem? Já, né? Obrigado. Mateus capítulo 2, comecemos a leitura. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Uma pausa. Herodes era um louco. Louco. Matou alguns dos seus próprios filhos, se casou 10 ou 12 vezes. Matou alguns dos seus próprios filhos porque eram possíveis substitutos para ele no trono. O cara era louco, esse Herodes. Ele matou o amor da vida dele, uma mulher por quem ele era apaixonado. Ele a matou porque ela tinha convicções políticas diferentes da dele e ele a matou. Mas ele ficou tão doido que ele pedia para os seus funcionários procurarem por ela, depois de morta. Onde ela está? Saiam atrás dela. E quando as pessoas voltavam dizendo que não a encontrava, ele batia nas pessoas. Louco. Por isso essas histórias. Não é difícil se imaginar, por exemplo, o texto bíblico fala da morte de crianças, tudo mais. Nós não sabemos se essa história aconteceu ou não, porque não existe nenhum registro histórico que de fato Herodes mandou matar todas aquelas crianças. Mas a Bíblia, ela trabalha com histórias não
para dizer que aquela história ela foi um fato real, verídico que aconteceu, um fato concreto que aconteceu, mas essas histórias elas trabalham, como os judeus trabalhavam muito, igual como você conhece parábola, né? Ela se cria uma história para ensinar algo que está por detrás daquela história. E o ensino é que é o importante. Mas não é de se duvidar de alguém escrever algo, como por exemplo ele ter mandado matar tantas crianças num determinado momento, porque ele era louco. Dava para se imaginar que ele seria pelo menos capaz de fazer alguma coisa assim, embora não se tenha registro histórico disso. Continuando, tendo reunido Herodes todos os chefes sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, e aqui ele cita o texto do profeta Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria. Lembra-se, ao entrarem onde? Na casa. A criança estava numa casa, como estudamos aqui domingo passado. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aí. Natal tem que ser visto com o olhar de uma criança. Se você se detiver demais nos fatos históricos, você pode perder o ensinamento. Precisamos aprender, entender algumas coisas como uma criança entende, porque às vezes o olhar de gente grande não consegue discernir algumas coisas que o mundo da criança consegue melhor do que nós. A maioria dos livros de teologia são os piores intérpretes desses textos, porque são gente grande tentando explicar uma história que tem que ser lida sob o olhar de uma criança. Afinal, o texto fala de um bebê. Imagina, por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho, lida sob o olhar de um adulto e não na mente de uma criança. Conta a história do Chapeuzinho para uma criança. Já viu contando história para criança como é que ela fica? O olhinho estatalado para algum canto, olhando, imaginando tudo aquilo e criando a história. Aí você conta a mesma história para um adulto. Aí o adulto ouve a história e fala: como assim? Uma menina levando doce sozinho para uma vovozinha e tendo que atravessar uma floresta? Chama já o conselho tutelar. Essa mãe vai perder a guarda dessa criança agora. Não é possível um negócio desse. Continua-se a história, conta do lobo mau que comeu, o povo vai, abre a barriga do lobo. O quê? Serviço de proteção aos animais. Amanhã, manifestação lá na Paulista, contra as atrocidades contra os animais que têm sido feitas. É assim, adulto pensa dessa maneira. E foi isso que nós fizemos com o Natal. A mesma coisa. O Natal não é história para criança, não é isso que eu estou falando, mas é uma história para ser lida com os olhos de uma criança. Não dá para tentar ler essas histórias sem usar a imaginação e se transportar para a história. O que é o presépio? O presépio é um bebê dormindo. É isso. E o que se faz quando se tem um bebê dormindo? Silêncio. Silêncio. Nasceu um dos meus sobrinhos há pouco tempo. Foi em casa,
agora essa semana. Aquela coisinha gostosa de entrar em casa e ver assim no colo. Meus filhos são bem tagarelas, a gente fala muito em casa. Mas havia um silêncio em casa. Há uma reverência diante do sono do bebê, não é? Aquele cheirinho, aquela coisa gostosa no colo. Diante do presépio, é um bebê dormindo. Não se faz perguntas, se reflete. Que perguntas não se deve fazer diante do presépio? Aquelas perguntas de adulto. Por exemplo, aquela estrela era o quê? Era uma supernova? Era uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, de modo que os astrólogos conseguiram localizar aquilo relativo a Israel? Meu irmão, não vai por aí, não vai por aí. Não tem nada a ver, você não vai entender, não vai por aí. Não é esse o caminho da história. Mas teve ou não teve a estrela? Não vai por essa pergunta. Porque astronomicamente falando, não tem estrela nenhuma, viu? Não existe isso. E que ano que foi isso? Ouvi dizer que Jesus nasceu no ano 0, verdade, ele nasceu em 6 a.C. Como é que ele nasceu 6 anos antes dele nascer? É outra história. Mas não vai por aí. Para as crianças, essas coisas são irrelevantes. A criança, ela ouve uma história, e ela é transportada para dentro da história, sem perguntar se aquilo é concebível ou não. Aliás, qual é a frase célebre que toda criança fala quando se acaba uma boa história? Ela fala o quê? De novo! Não é do Teletubbies essa frase, é da criança mesmo. De novo! Ela vai querer ouvir aquilo, ela quer ouvir a historinha do mesmo jeito que foi contada antes. E uma história de criança, você não faz perguntas, você entra para dentro da história. Eu já contei isso aqui pelo menos 2 vezes. Uma vez, meu filho Dudu chegou para mim e falou: pai, conta uma história. Ele ia dormir. Eu falei: não, a contadora oficial de história é sua mãe. Mãe dele, pedagoga, contadora de história, não dá para competir com um negócio desse. Não, é sua mãe. A Magda, querendo me colocar numa fria, falou: querido, conta para ele hoje. Eu dá aquele sorriso, falei: legal. Cheguei para o Dudu, falei: Dudu, papai não sabe contar história. Sabe sim, você conta todo domingo. Eu falei: filho, mas ali é história para adulto. Eu entendo. Tá bom. Lá vou eu inventar história. Peguei as coisas que o Dudu gosta. Dudu, por exemplo, gostava quando bebê, criança ainda, né? Criancinha. Ele amava caminhão de lixo. Achava caminhão de lixo o máximo. Passava perto de caminhão de lixo, ele, uau, era o lugar lindo para ele se ver. E então, eu juntei alguns personagens. Uma outra pessoa que o Dudu admirava, o Gernando. Quem conhece o Gernando é o ministro de música da nossa comunidade, pastor que cuida dessa área. Dudu, fã do Gernando. Ficou fã do Gernando quando o Gernando ensinou ele a cuspir. Eu tenho isso filmado. O Gernando chega assim para o Dudu e fala: faz chuva. E o Dudu cuspia. Eu só olhando. Um dia aqui na saída, aqui, ó, do lado de fora, aqui perto da cantina, eu vejo o Dudu no colo do meu sogro. Vovô, ó, chuva. E o vô rindo, né? Vô só estraga, né? Né, sogrão? E o vô rindo ainda para cima. Claro, como pai, Dudu, agora mesmo, para com isso. Não se faz isso com o seu vô. Isso é um desrespeito. Eu não quero mais que você faça isso. Tá bom, pai? Você vai dar bronca no Gernando também? Gernando e caminhão de lixo, juntei as duas coisas. Calma, Gernando. Deixa eu contar a história. Falei: Dudu, nós estávamos indo para Carisma, era um dia de culto na Carisma. E então nós estávamos assim andando com o carro, sabe o que aconteceu? O motorista do caminhão de lixo passou mal. Falou: moço, você pode me ajudar? Eu falei: não dá, eu estou dirigindo o meu carro, mas tem o Dudu aqui, o Dudu pode dirigir para você. E Dudu, você foi dirigir o caminhão de lixo.
E então você pegou aquele caminhão de lixo e você dirigia aquele caminhão. Ia para um canto, ia para outro com aquele caminhão. E nós estávamos indo lá para o culto da Carisma e você chegou lá no culto da Carisma e estacionou. E todo mundo vendo você dirigindo o caminhão de lixo. Ele era verde, amarelo, vermelho, tal, carcoí, tudo era assim, tinha o lado gay assim do caminhão, sabe? Tanta cor que eu coloquei nele assim, brilhos e purpurinas. Caminhão era assim. E você chegou lá na Carisma e desceu e as pessoas, nossa, você já dirige, pois é, você dirigiu o caminhão de lixo. A hora que você chegou na Carisma, o que aconteceu? O Gernando estava rouco. E ele chegou assim, Dudu, você está aqui, me ajuda dirigindo louvor aqui comigo. E você foi cantar junto com o Gernando. E eu contei toda essa história com ele. E sei lá de onde que eu ia criando, inventando essa história sem pé, sem cabeça. Quando eu terminei a história, querendo dormir, ele olha para mim e fala, conta de novo. Toda criança pensa dessa maneira. Ela ouve uma história e fala, de novo. Agora, imagina um adulto ouvindo essa história e falando, Anésio, como assim? Uma criança dirigir um carro? Pois é. Ele não perguntou isso, agora você adulto pergunta. Como assim uma criança dirigir o louvor no meio da... Pois é. Cabeça de adulto e cabeça de criança. Anésio, mas você ensinou o que com aquela história para o seu filho? Sei lá, eu queria que ele dormisse. Cabeça de adulto, cabeça de criança, meu filho até hoje lembra dessa história e fala que foi a melhor história que ele já ouviu na vida dele. Enfim, nós quando vamos ler algumas coisas das Escrituras Sagradas, como é o caso desse texto, desses textos sobre o Natal, eles precisam ser lidos com esse olhar da criança, escutar a história com o ouvido da criança, de modo que você se deixa ser transportado para dentro da história. A história vira o mundo da criança, não há interpretações, não tem explicação. A beleza da história basta-se. Por que ouro, incenso e mirra? Porque ouro, incenso e mirra era o que tinha na Arábia, e os caras eram da Arábia e trouxeram ouro, incenso e mirra, era isso, ponto. Era isso, não tenta achar simbologia nessas coisas, é uma história. É por isso que as histórias de Natal, elas só têm graça quando elas são repetidas. A gente ouve sempre da mesma maneira. Para mim, Natal só tem graça com as músicas antigas de Natal. Não adianta cantar música nova de Natal que não tem graça. A música precisa me transportar para aquele momento de novo. Natal para mim me lembra a minha infância, e na minha infância eu tocava uma bandinha na Igreja Batista lá de Jardim Cachoeira, tocava numa bandinha lá, eu tocava lá o triângulo e gostava, fazia barulho com aquilo lá, e cantava, bate o sino pequenino, sino de Belém. Eu gostava, para mim Natal é isso. Natal é cantar Noite Feliz. Se não cantar essas coisas, para mim não é Natal. Então, Natal tem que ter alguma característica que nos leva para dentro da história. Outra coisa que me lembra muito Natal foi quando Maurício de Souza lançou na Globo o Natal da Turma da Mônica. Quem já assistiu esse Natal da Turma da Mônica? Lá na minha rede social você vai encontrar esse desenho antigão, não refeito, remasterizado, com os bonecos aperfeiçoados, não, esse daí com os desenhos antigos, você vai encontrar lá. E eu me lembro que passava assim na televisão, passava umas 5, 7 vezes ao dia, passava. Ele é bem curtinho. A gente estava jogando bola e daqui a pouco alguém falava, vai passar, a gente parava de jogar bola e ela assistia tudo de novo, acabava, voltava a jogar bola. Tinha que assistir a mesma coisa, do mesmo jeito, e no final ainda saía cantando Feliz Natal para todos, Feliz Natal. Para mim, Natal era aquilo. Se não tivesse, o Natal da Turma da Mônica não era. O Natal de hoje é com luzes, festa, rojões, muito barulho, mas no presépio mostra-se um bebê dormindo. O Natal de hoje não tem reflexão. Aliás, nossa sociedade, ela está tirando da sociedade quase todas as coisas que levam à reflexão. Páscoa, momento sagrado, para nós nos lembrarmos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Inventaram um bendito coelho com ovo. Coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. O que tem a ver uma coisa com a outra? Distração.
tirou o foco. Nascimento de Jesus, uma coisa reverencial. Diante de um bebê, silêncio, celebrar o Deus da vida, esse pensamento todo. Mas a gente faz o quê? Festa, rojão, né? Luzes, brilho, shopping, briga. Né? Briga na fila, gente que rouba coisa do carrinho do outro no supermercado. Não se faz barulho quando tem um bebê dormindo. No quarto do bebê se referencia com silêncio, com sorriso, mas sem riso, né? Apenas o sorriso. Tem-se aquela doce sensação de tranquilidade. O bercinho é quase um altar onde nós reverenciamos o Deus Criador da vida. No presépio nós já vemos aquilo que a frase diz: já nasceu o Deus menino para o nosso bem. O Deus menino. Só o cristianismo tem um negócio desse. Todas as religiões do mundo, os deuses são nervosos, fortes, grandes, não é? Pega os deuses da antiguidade. No cristianismo é um Deus menino. As coisas de Deus são simples. É isso que Deus quer nos ensinar com o nascimento de Jesus. Se você complicar demais, você perde o caminho. Você erra a história. As coisas de Deus são simples. A história que nós lemos começa contando os magos do Oriente. Eu quero reler o início da história. Mateus 2, de 1 e 2, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer ver cabeça de adulto pensando? Os magos, eles apareceram dias depois que Jesus já tinha nascido. O próprio texto mostra que Jesus já tinha nascido. Aí é que eles viram a estrela quando ele nasceu, aí foram atrás, chegaram até o rei, perguntaram, e quando chegaram lá, tanto que eles perguntaram pelo recém-nascido, ou seja, já nasceu o menino e nós vamos visitá-lo. Então, se eles não apareceram no dia do nascimento, então eles não podiam estar no presépio. Aí você é cabeça de adulto. Na cabeça de criança você pode botar todo mundo junto ali, porque depois você conta a historinha para eles. Os magos eram astrólogos. Sim, astrólogo, não é astrônomo. Não existia esse conceito ainda de astronomia, ciência na época. E um detalhe, eles não eram reis. Essa história de rei também é cabeça de adulto. Porque para quem pensa como adulto, cabeça de gente grande, pensa assim, não pode ser astrólogo. A astrologia, ela é proibida no Antigo Testamento. E se é proibida, como é que um astrólogo vê uma estrela, entende pela astrologia e vai ver o nascimento de Jesus? Então vamos mudar. Vamos colocar rei aqui. Porque se colocar rei, se não colocar rei, as pessoas não vão entender. Inclusive arrumaram até nomes para esses reis. Chama-se Baltazar, Belchior e Gaspar. Inventaram o nome para esses caras. E um detalhe, falaram que eram 3. O texto não fala que eram 3. Então, 3 reis magos, não eram nem reis e nem 3. Mas mudaram para rei por quê? Porque pensa que nem gente grande. Gente, se fossem reis, viria em comitiva. Não 3 caras sozinhos, sentados em camelo no deserto. E outra, se fosse rei, além da comitiva, viria o exército junto. 3 reis, você imagina quanta gente que não ia vir junto? Vindo de cada nação. Eles eram astrólogos. O caso que o texto quer nos ensinar é uma coisa muito mais simples. O texto quer nos mostrar que toda a terra está cheia da glória de Deus, que os céus proclamam a glória de Deus, e quem olha para as estrelas consegue entender os caminhos da criança. Com cabeça de gente grande, a gente nunca vai entender os caminhos da criança. Então a gente precisa voltar a olhar para a estrela.
Se você for viajar nesse final de ano e for para algum lugar onde pode se ver estrela, porque São Paulo não dá, pare para contemplar, não para entender. Pare para ver a grandiosidade de tudo aquilo. E se lembre que a hora que você estiver olhando para o céu e perceber aquele facho de luz, ou do leite derramado, como nós chamamos, ou a Via Láctea, não é? Lembre-se que você só está vendo um trechinho pequenininho assim da nossa galáxia, que é uma galáxia pequenininha no meio de bilhões de outras. Só para você ter uma ideia. É imenso o universo. Eu tinha 11 aninhos de idade, quando passou na televisão o Guerra nas Estrelas. Não era Star Wars naquele tempo era Guerra nas Estrelas. Quando terminou aquele filme e todo mundo foi dormir, o banheiro de casa ficava do lado de fora. Eu, à noite, indo para o banheiro, parei lá no meio do quintal, olhei aquele céu todo e fiquei assim, ó, só vendo tudo aquilo, os olhinhos brilhando, imaginando cada galáxia, cada estrela, querendo saber onde era a casa do Darth Vader. Precisamos nos dar essa liberdade de olhar para o céu e deixar nossa imaginação correr. Nós estamos matando, muitas vezes, aquela criança que está dentro de nós e virando gente adulta e não entendendo muitas coisas de Deus que só se revela debaixo de um olhar de uma criança. Já que não tem estrela para a gente ver em São Paulo, uma coisa tem: nuvem. Qual a última vez que você parou para olhar a nuvem? Ontem estava formando uma tempestade, eu rapidinho dei uma subida lá em casa e fui olhar aquelas nuvens negras chegando, olhando os formatos dela. Você já viu formato em nuvem? Você fazia isso quando era criança, não fazia? Tem que fazer agora como adulto também. Olha, aquela parece um castelo, né? Aquela parece um cachorrinho, né? Olha assim, outra, minha sogra, né? Você pode ver um monte de coisa nas nuvens. Deixa a imaginação crescer. Voltando à história dos magos, eles vieram e trouxeram presentes. E eu acho mesmo que nessa época de Natal a gente precisa ter essa prática de dar presente. Ah, mas você está ensinando o comércio? Não, não é isso que eu estou falando, não. A maioria de nós costuma dar presente para gente querida. Se você pode, faça. Mas nós deveríamos aprender com os magos algo. Os magos levaram um presente para uma criancinha. Alguém que não poderia retribuir nada para eles. Eles deram para alguém que não poderia dar nada em troca. Eu acho que seria muito interessante você, nesse tempo, parar para refletir o quanto você deu neste ano para pessoas que não poderiam dar de volta para você. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre dar, né? A Bíblia fala de dízimos, a Bíblia fala de ofertas, mas a Bíblia fala de esmolas. A Bíblia fala de esmolas. E eu estou lhe perguntando se você é uma pessoa generosa que dá esmolas. Ah, mas eu não estou querendo comprar minha salvação. Eu não estou falando de comprar salvação, querido. Estou falando de que quem é salvo faz isso. Quanto ao longo desse ano você doou para quem não pode te dar de volta? Se você tivesse uma conta, vamos pensar igual conta bancária. Se você tivesse uma conta diante de Deus, e essa conta tivesse a ver com quanto você doou para pessoas que são necessitadas e que não podem te dar de volta ao longo desse ano, eu te pergunto, quanto tem nessa sua conta hoje? Algum de vocês, o nome está até no SPC. Você só saca de Deus.
Chega fim de ano, a gente enche Deus de pedido, né? Deus é um grande Papai Noel e a gente enche Ele de pedido. Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me ajuda, Deus me dá paz para o próximo ano, Deus me ajuda que eu consiga emprego, Deus me ajuda isso, Deus me ajuda aquilo. Pedimos. Olha para os reis magos daqui, que não são reis, olha para esses astrólogos e olha para eles e mostra. Eles, quando identificaram um bebê, foram doar, não foram pedir nada. Essa história da doação é a história por detrás do bom velhinho, o bispo Nicolau. O bispo Nicolau, a história foi sendo modificada e chegou até nós como o tal Papai Noel. Noel, se você não sabe, significa Natal. Nas outras nações lusófonas, eles usam Pai Natal, em vez de Pai Noel, como nós chamamos. Não precisa demonizar o velhinho. Tem crente que quando vê Papai Noel fica assim. Faz até o sinal da cruz para o indivíduo. É só um personagem ilustrativo. É só uma figura decorativa. Não tem nenhum problema. Há 2 anos atrás eu estava num shopping e assim, gente... Que emoção! Eu fui entrar no elevador e quem entrou comigo? Papai Noel! Saiu de um Corsinha apertado que assim precisou de rena para arrancar o cara do Corsa. Eu só olhando. A hora que ele entrou assim no elevador comigo, eu falei, eu achei que você vinha de rena, não de elevador. Eu tirei uma selfie com o Papai Noel. Eu falei, fofo ele. Tinha um bispo chamado Nicolau que ele levava presentes para crianças pobres nos tempos de Natal. Tem um monte de lendas acerca dele. E essa história do bispo Nicolau ficou retratada. E ele era retratado no passado como um homem com roupas quentes, porque era frio o lugar onde ele ficava, na época de inverno, que é o Natal, e as suas roupas eram verdes, escuras. Era assim. Em 1930, a Coca-Cola colocou as cores dela no Papai Noel. Pois é, o Papai Noel que você conhece é da Coca-Cola. Inclusive, o bispo Nicolau, ele era magrinho. O Papai Noel da Coca-Cola, óbvio, ela está representando o que acontece com um cara que tomou Coca-Cola a vida inteira. Não precisa demonizar o camarada. É bonitinho. Mas voltando aqui. Os magos, eles eram generosos, levaram presentes. Por que é que Deus colocou uma história dessa na história do nascimento de Jesus? Por que isso? É interessante o contraste que existe entre aqueles astrólogos, uma religião pagã, uma religião condenada pela religião judaica, o contraste deles com os líderes religiosos judaicos. Você percebeu esse contraste no texto? Quando os magos chegam, eles vão até Jerusalém. Em Jerusalém tem um rei, eles se informam com o rei. E esse consultou quem? Consultou os religiosos, os que eram conhecedores das Escrituras. Quem eram eles? Escribas, os mestres da lei, fariseus e principalmente os saduceus, que eram os caras que andavam ali sempre perto do rei. Aqueles caras que tiveram embates com Jesus a história toda. Interessante que esses homens sabiam onde o Messias ia nascer. Eles conheciam um texto do profeta Miqueias que dizia acerca do nascimento do Messias lá na Judéia. Mas, se eles sabiam, por que não foram? Porque a religião deles os cegava. Olha o contraste. Gente de uma religião pagã vendo. E gente que seguia o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, cego. A religião os cegava. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus fez embates com esses religiosos, chamando-os de cegos que não querem ver. Em João 9:39, tradução da Bíblia, a Mensagem, diz assim, Jesus disse, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras.
para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu, possa ver, e quem tem a pretensão de ver, pareçam cegos. Jesus, inclusive, segue esse texto, você está lendo João capítulo 9. Em João capítulo 10, ele segue fazendo uma crítica aos religiosos e diz que esses líderes religiosos vieram para matar, roubar e destruir. Meu irmão, leia o texto, não está falando do diabo, não. Está falando de religião cega que vem para matar, roubar e destruir a vida das ovelhas de Deus. Jesus veio e mostrou liberdade, mas eles não queriam liberdade. É igual hoje em dia. A gente prega algumas coisas das Escrituras mostrando liberdade, e as pessoas não querem cabresto. Algum tempo atrás eu ministrei aqui, livre de igrejas controladoras, e mostrei o erro que existe na igreja hoje brasileira, de tanto controle sobre o povo, de cabreço sobre o povo. Um monte de gente falou: Onésio, graças a Deus, me libertou, graças a Deus, abriu os meus olhos. Outros chegaram para mim e falaram: você está contra a palavra de Deus. A Bíblia ensina sobre submissão às autoridades do reino de Deus. Um pastor amigo meu estava ministrando para um grupo de pastores, falando o seguinte: pastores são feitos para servir. Não é uma posição de guarda de comando. Para quê? Se levantaram contra ele, falaram: você está errado. Somos autoridades do reino de Deus e temos que ser honrados. Cegos guiando cegos. Jesus dizia isso. E tem gente que gosta. Tem gente que quer ser cega, que não quer ver a verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. Você vê isso em toda a área da sociedade. Você vê isso na política. O político é corrupto e tem gente que sai na rua para defender o indivíduo. Merece ir para a cadeia, o outro fala que não, que é contra. Tem gente que a sua visão da realidade é tão distorcida pelas suas crenças, sejam políticas ou religiosas, que é cego, que não quer ver. As crenças dele não permitem enxergar algumas coisas. Meu irmão, Deus não é propriedade particular de nenhuma religião. Ponto. Ponto. Eu fui num lugar na África, onde era uma comunidade de muçulmanos. Eu fui muito bem recebido pelo líder daquele lugar. E chegando lá, sendo muito mesmo bem recebido por ele, com honra, trocamos bênçãos um sobre o outro. Ele me abençoou em nome de Alá, eu o abençoei em nome de Deus. Nos abraçamos e tivemos comunhão. E nos respeitamos. O que mostra aqui o texto é que Deus é livre para revelar para quem quer. Como pode astrólogo saber o caminho de Deus? Deus é Deus, meu querido. Você vai dizer para Deus o que ele tem que fazer? Não existe gente boa somente na nossa religião. Bispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, ele tem um livro que chama-se Deus Não é Cristão. Eu estou dizendo isso porque nesse final de ano você vai ter comunhão, no sentido de, você vai comer junto, você vai conversar com parentes, com gente da sua empresa, que são de outra religião. E eu quero tirar de você essa guarda que a igreja protestante gerou, esse senso de perseguição, né? Que a igreja protestante gerou quando você vai lidar com gente de outra religião. Toma cuidado. Ele é de outra religião. Por causa disso, o cara é gente ruim? Eu conheço um monte de crente que eu te diria isso deles. Toma cuidado. Toma cuidado. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus, nesses últimos dias, será derramado sobre toda a carne, todo ser humano, não só sobre a igreja. Você vai encontrar gente com sede de Deus seguindo outras religiões. Gente buscando o caminho de Deus seguindo outras religiões. É o que esses magos fizeram. Eram homens que estavam buscando os caminhos de Deus e pelos meios que eles tinham, chegaram aonde? Ao menino Jesus.
Quando você for falar com alguém de outra religião, não discuta diferenças teológicas e crenças. Aponte para o bebê, Jesus. Aponte para ele. Mostre os caminhos da criança. Quem é que vai falar mal de uma criança? Quem que fala mal de um bebê? Mostre esse caminho. Não tenta aqui ficar nas histórias do Natal tentando explicar todos os detalhes da estrela, do aparecimento, nada disso. Porque quem não tinha as escrituras nas mãos, que eram os magos, teve mais olhos para discernir o que acontecia no coração. Porque, entenda bem, gente, vamos lá, não foi estrela que ficou andando, dirigindo o cara. Isso é a forma do texto de escrever. Porque a estrela não anda, se você anda, ela anda junto, entendeu? A não ser que fosse um meteoro atravessando o céu, aí você vê. Mas no coração eles sabiam o caminho. Interessante que Deus depois fala com eles de novo, em sonhos. Deus fala com eles para não voltar para Herodes e seguir por outro caminho. Queridos, Deus fala com quem Ele quiser falar e ponto final. E muitas vezes Ele cega os olhos daqueles que se acham donos da verdade. Como se não bastasse, além de levar os magos até Jesus, Deus continua falando com eles, não mais agora usando o símbolo da estrela, mas fala em sonho e revelam para eles um novo caminho pelo qual eles tinham que chegar até sua terra. Deus revela a quem quer e como quiser. Então, queridos, nesse final de ano, vai conversar com as pessoas com menos guardas e vai conversar mais aberto, de gente para gente. Quando eu vou conversar com alguém que não é da minha religião, primeira coisa, eu não fico tentando convertê-lo, porque eu acho chato quem tenta me converter. Eu bato meu papo, tem uns amigos que são testemunhos de Jeová, bato meu papo com eles, viraram meus amigos, vão lá em casa, bato papo com eles e tal. Quando tentam me converter, aí eu, peraí, dá para conversar sem isso? Eu gosto de bater papo com ateu, mas ateísta é terrível, é chato demais, é religioso sem Deus. Eu gosto de falar de política, mas quem quer defender partido e tal, desculpa, é religioso fanático para mim, estou fora. Eu gosto de falar de futebol, falar do Corinthians e jogar com São Paulo, mas é brincadeira. Quem quer partir para a discussão, estou fora, não ganho nada para isso. Meu time hoje acabou de passar para segundo lugar, o Barcelona passou ele hoje, em títulos mundiais. Então, eu não quero discutir, eu faço de brincadeira. Eu hoje mesmo encontrei com o Juca ali, eu falei, Juca, se eu não fosse corintiano, eu não suportaria um. É muito chato. Mas, vamos procurar ser legal com todo mundo. Nesse final de ano, vamos ser generosos. Vamos ajudar pessoas. Esses homens foram e levaram presentes. E um detalhe, presente para um bebê mostra despretensão. Vamos ser nesse momento despretensiosos. Voltando lá ao que eu falei antes, quando eu falo que eu não discuto religião, alguém fala, mas você não evangeliza? Meu irmão, se a minha vida não evangeliza, então eu não tenho nada que falar. Jesus falou para eu ser luz do mundo e não som do mundo. A luz você vê, você não ouve a luz. Eu vivo. Se minha vida não impacta ninguém, então eu estou muito mal. Quando as pessoas me perguntam, dão abertura, então eu falo do Evangelho de Jesus para elas de uma maneira mais simples possível e dentro do contexto daquela pessoa. Gente, muitas pessoas hoje estão em busca de religião por motivos interesseiros. Muita gente hoje vem para Deus enquanto Deus estiver abençoando. Talvez alguns entraram até aqui hoje e falaram, pastor, quando é que você vai abençoar a gente aqui? Porque eu quero um ano, olha, abençoado. Querido, eu quero te ensinar a ser como esses magos aqui do Oriente. A vir para dar para Deus e não querer receber nada em troca. Dá o teu coração, dá a tua vida, dá o seu serviço. E como é que eu dou para Deus? Lembra que Jesus disse? Quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Mateus 18, versículo 3.
o texto diz assim, eu vou ler esse texto, vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Só estamos terminando. Mateus 18:3 diz assim, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos falar juntos esse texto para que isso seja forte para nós? Leia junto comigo. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eu quero te dar algumas lições de hoje. Resumindo a história de hoje, primeira lição. Muda essa cabeça de adulto que você tem. O que é cabeça de adulto? Chato. Crica. Reclamão. Tenha uma mente mais simples. Seja mais romântico para com a vida, seja mais... Olhe a vida mais com um olhar de criança. Se você olhar a vida assim, com olhar de criança, aí você consegue enxergar o presépio, a ovelhinha, o cavalinho, os pastores, a mamãe, o papai, o bebezinho no berço, a minhoca. Você consegue enxergar. Minha pergunta é, você tem sinais de gente grande na tua vida? Chato, rabugice, vida quadradinha. O que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer para a sua vida ter um pouquinho mais de brincadeira? Um pouco mais de vida? Viver uma vida gostosa? O que você pode fazer? Quantos de vocês têm criança em casa? Isso, vai brincar. Quem aqui não tem criança em casa? Guerrinha de travesseiro. Não é? Tem tanta coisa. Eu gosto de dar susto. A pessoa está entrando. Gostoso. Sua casa pode ser mais lar do que hospedaria. Alguns de vocês fizeram da sua casa só um dormitório. Lá é só lugar para se dormir. Lar é um lugar quente. Olha. Gostei. Pode continuar. Eu me senti assim. Né? Vamos dar o tom de voz. Lar é um lugar quente. Se você consultar o dicionário, vai ver que o primeiro sentido de lar, sabe qual que é? O lugar da cozinha, onde se acende o fogo. Interessante essa coisa. Lar, na verdade, lar começa na cozinha. Naquela ideia que é ficar ao redor do fogão, ao redor da mesa. Na sua casa vocês comem junto ou cada um vai pegando o seu prato, se virando, ou come diante da televisão? Eu contei isso para minha esposa ontem e ela pegou, mandou um recado para mim e falou, olha, acabei de ver aqui num programa, aquele grande chefe de cozinha, Olivier, dizendo, cozinha é a alma da casa. Verdade. Verdade. É interessante que você sabe quando uma mulher está satisfeita com a casa da maneira como ela cozinha. A maneira como ela provê aquilo para a família. Você vê quando os filhos estão ligados com os pais, quando eles acham legal jantar junto ou comer junto. Lugar da casa, o lar tem que ser esse lugar quente no coração. O lar tem que ser aconchegante. Então, querido, menos tensão, menos brigas. Essa é a orientação para você. Muda para tom maior aí para mim, por favor. Tira do tom menor agora, que está muito triste. Passa para um tom maior. Aí, agora ficou melhor. Vamos orar pelas nossas famílias?
Vamos orar pelas nossas famílias? Tem duas coisas que nós vamos fazer agora. Primeiro nós vamos orar pelas nossas famílias, depois nós vamos orar pela família de Deus, esse povo todo que hoje se batizou e tudo mais. Vamos antes orar pelas nossas famílias? Dá a mão para quem está do teu lado. Feche teus olhos nesse momento. Faça uma oração rápida pelo seu lar. Ore pela sua casa. Ore por aqueles que são lar com você, porque você pode até morar sozinho, mas você tem aquelas pessoas que são lar para você. Agradeça a Deus pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos melhor dentro de casa. Que a nossa casa tenha o mesmo aconchego do presépio, onde Jesus é o centro de tudo, e a casa tenha a paz que se tem diante de um bercinho. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos ajude a minimizarmos os conflitos, andarmos em paz com as outras pessoas. Que a voz dos anjos no nascimento de Jesus soe também aos nossos ouvidos e coração, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Que possamos, Senhor, agirmos de boa vontade para com as pessoas ao nosso redor, seguindo a orientação do Natal. Guia os nossos caminhos. Da mesma forma como aquela estrela guiou os magos, guie o nosso caminho até Jesus. Brilha no nosso caminho a Tua palavra, para que nós possamos sempre encontrar o caminho da manjedoura. É em nome de Jesus que te pedimos, Senhor. Amém, 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 amém. Eu gostaria de convidar aqui à frente agora todos os nossos irmãos, não somente os que foram batizados, mas também outros irmãos que participaram também aqui do nosso curso e hoje, vão subindo já aqui, e hoje fazem parte aqui dessa nossa comunidade. Algumas pessoas fizeram o curso, já eram batizados, por isso não foram batizados, mas são os novos membros aqui da Carisma. Suba aqui ao palco para mim, comigo, por favor, aqui pelas escadas, por favor. Aqui pelas escadas, peço aos cooperadores que orientem as pessoas aqui, por favor, nas escadas, por favor. Isso, obrigado. Eu acho que vocês vão precisar ir um pouquinho mais para trás. Vão indo mais para trás, lá tem bastante gente aqui. Isso, vão vindo. Vamos lá, olha quanta gente. Meu Deus. Em seguida eles, eu vou pedir que os nossos irmãos que são líderes de grupos pequenos subam e ficam nas pontas, tá bom? Em seguida eles... Todos os nossos irmãos que são líderes de pequenos grupos na nossa comunidade, subam, ficam nas pontas. Olha quanta gente, meu Deus do céu. Gente, não é todo mundo que é para subir, é só os novos membros. Eu estou surpreso. Se eu soubesse que era tanta gente, eu começava mais cedo. Cabe tudo aqui, vamos lá, vamos tentar caber aqui. Cabe mais gente, cabe mais gente. Cabe mais gente. Isso. Tenta ser mais rápido aí, abrindo a porta mais rápido aí, pessoal, por favor. Os líderes de grupo pequeno fiquem nas pontas, por favor. Tá bom? Fiquem nas pontas.
Isso. Queridos irmãos, vamos dar boas-vindas aqui a esse povo, para aqui, para nossa família. Sejam bem-vindos entre nós. Sejam bem-vindos aqui entre nós. Aleluia! Muito bom! Nosso desejo com vocês aqui é que nós possamos servi-los melhor. Sempre é importante lembrar que igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Aqui às pontas vocês têm alguns irmãos que são pastores aqui entre nós. São pessoas que nos ajudam a cuidar do rebanho de Deus. Participando num pequeno grupo, tendo comunhão, tendo relacionamento, desenvolvendo novas amizades. No ano que vem nós temos aqui também a nossa escola de ministérios para você participar, aprender mais das escrituras sagradas, se integrar mais com o povo de Deus e assim usar o teu ministério, o seu dom, o seu talento. Nós não queremos que você seja somente uma pessoa que venha nos cultos e assista às nossas reuniões. Nós queremos que você participe, que você se doe. Tem dom na tua vida que vai nos ajudar a crescer aqui. A Carisma chegou até onde chegou com o uso de todos esses dons desses irmãos. Agora chegou o momento de usar os seus dons também para o crescimento dessa comunidade aqui. E que Deus multiplique bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Seja um tempo novo na tua história, em nome de Jesus. Igreja, eu quero que cada um de vocês sempre receba essas pessoas, instrua-os, ajude-os no discipulado. Cada um de vocês, irmãos, que lideram os pequenos grupos, que nos ajudem a cuidar bem deles, a pastoreá-los, a amá-los, a integrá-los no corpo, a seguir as escrituras sagradas, a ouvir a orientação do Espírito Santo e que Deus nos abençoe em tudo isso. Eu queria orar por eles nesse momento. Cadê o Rui? Perdi o Rui de vista aqui no meio do povo. Vem para cá, Rui. Vem cá, querido, vem cá. O Rui foi um dos pastores e professor que nos ajudou na orientação de todos esses irmãos. Eu vou pedir que você ore, abençoando esses irmãos nesse momento. Se você quiser dar alguma palavra e orar, fique à vontade. Todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. E que vocês floresçam, deem fruto nesse lugar. Que esse lugar seja a casa de vocês, como tem sido a casa de todos nós aqui por esses anos. Deus abençoe muito, muito cada um de vocês. Vamos orar, gente? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses queridos e queridas. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles. Agradecemos pela trajetória de cada um, pela história de cada um. E agradecemos porque nesses caminhos de cada um deles, eles encontraram esse lugar, Pai, essa comunidade, essa expressão do corpo de Cristo, para aqui construírem a sua trajetória como seguidores, discípulos e discípulas de Jesus. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor os fortaleça para que caminhem com graça e alegria todos os dias entre nós aqui. Que o Senhor dê a eles sempre corações cheios de amor, para que vivam aquilo que o Senhor nos ensinou a viver, amando o Senhor e amando uns aos outros. Pai, que a tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir? Gente, valeu demais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz por tudo isso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde o nosso caminho e a nossa vida. Amém? Bom tempo de Natal com toda a sua família. E até domingo que vem, que temos mais mensagem, mais culto aqui entre nós. Não esqueça da selfie para o final de ano e vir no culto da virada. Amém? Dá um abraço no seu irmão, vai na paz. Deus abençoe cada um de vocês.